Então vamos lá. Nós vamos precisar de trabalhar com grupos, né, para saber se esses usuários aí são, por exemplo, dos grupos de estudantes ou dos grupos de professor. Eu vou até trocar aqui, ó, para grupo, ou grupos, pode ser grupos, e aqui grupos detalhes. Beleza, então vão ser aqui esses dois objetos que nós vamos trabalhar. Nós não temos essas classes ainda, vamos criar então essas classes. Lembrando que ao criar a classe aqui, é a mesma coisa de eu estar criando a tabela. Tá? Só que em vez de eu vir aqui no banco de dados, criar essas tabelas com aquelas definições, eu crio a classe para que seja gerada de forma automatizada. Então, muito mais eficaz do que criar a tabela no banco de dados. Então, aqui eu vou criar primeiro o grupos, ok, adicionar. Vou criar uma outra classe, e tudo isso em models, né, seguindo aí o MVC, grupos detalhes, beleza. E aí eu vou então entrar com os campos, né, dessas classes. Os campos vão estar aqui também dentro de tabelas. Já inseri aqui. Ó. Vamos colocar aqui o seguinte. Então, em grupo, né, eu vou pegar aqui o ID dele, vou pegar aqui também algumas concatenações, né, que vão ter ali, que são as chaves. Aqui é a mesma coisa. Então, o key, eu vou ter que importar o data annotations, beleza. E aqui o index, nós vamos ter que importar o data annotations schema. Beleza, pronto. Ele vai ter o que? Um grupo ID, né? Um ID ali que é a chave primária dele. Um outro campo que é a descrição, seguindo aqui essas informações. Um user ID para que eu possa fazer uma associação, né, da minha tabela de grupos com a tabela de usuário. Aqui ele vai ter um public virtual. O public virtual é uma chave estrangeira, é a ligação entre essas tabelas que foram explicadas aí passo a passo no primeiro curso de sistema com ASP.NET MVC, onde eu utilizei o Entity Framework. Então aqui eu estou criando um objeto chamado professor pertencente à classe de usuário. Perfeito. Aqui ó, vai ser grupos detalhes, né? Beleza. Então aqui eu estou criando um objeto que se chama grupos, pode ser grupos detalhes, que pertence à minha classe grupos detalhes. Então é somente uma chave estrangeira nessa tabela. Aqui, a mesma coisa eu vou fazer dentro de grupos detalhes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui os campos dele. Vamos aqui em grupos detalhes, né, que vão ser parecidos ali. E vai ter também uma ligação entre as tabelas, um relacionamento entre as tabelas. Importa aí o que tiver de importar, ó. Beleza, então ele tem um ID, né, grupo detalhes, ID. Eu vou até colocar no plural aqui, ó. Grupos detalhes, IDs, ID, beleza. Grupo ID para fazer o relacionamento com a tabela de grupo. User ID para fazer o relacionamento com a tabela de usuários. Aqui, então, o meu relacionamento vai ser através de um campo chamado grupos, que vai ser com a tabela grupos, um public virtual. Aqui, um outro campo chamado estudante, que pertence aí ao usuário. E outro chamado grupo estudante, que é simplesmente aqui a concatenação, né, da descrição em grupos com o nome dele aqui no campo estudante. Beleza, é somente uma forma dele me mostrar, né, aqueles estudantes e o nome completo dele. Aqui ele está dando errado porque eu não tenho a tabela de notas, né? Então nós vamos criar já essa classe de notas e ele vai reconhecer então e vai criar um relacionamento de grupos detalhes com as notas. Depois eu vou abrir o banco de dados, vocês vão entender melhor o relacionamento, o que vai fazer cada uma dessas tabelas. Por enquanto aqui é somente a criação, né, desses campos. Se você está um pouco perdido, eu aconselho que você acompanhe os cursos então de sistemas com a MVC, onde eu utilizei esses modelos e expliquei cada uma daquelas relações ali. Beleza, tendo feito isso, aqui dentro de usuário, então eu já posso descomentar isso aqui, ó, porque ele já sabe qual objeto é o grupos, a qual classe pertence ele, porque já existe, e ele já sabe qual objeto é grupos detalhes, porque ele já existe também a classe de grupos detalhes. O que está faltando a gente criar? Está faltando a gente criar a classe de notas, né, onde nós vamos trabalhar aqui os controles de notas. Então adicione uma nova classe chamada notas, aí a partir desse momento isso aqui já some o erro, ó, porque ele já começa a entender a referência aí. E as nossas notas vão ter aqui alguns campos que também vão estar aqui dentro da entidade para vocês. Vou copiar e vamos verificar quais campos são esses. Deixa eu habilitar aqui Data Annotations. E aqui é grupos detalhes. Beleza. Ok. Então aqui ele vai ter um ID, né? Nota ID, que é a chave primária. Ele vai ter um grupos detalhes ID, que vai fazer a ligação
dessa tabela com a tabela de grupos detalhes. Ele vai ter um campo chamado percentual, que tem aqui, é requerido, né, que eu vou precisar entrar com valores em percentuais aqui, depois eu vou explicar melhor quando a gente estiver associando aí esse campo, e um campo de nota, que é de valor numérico aqui. Lembra que eu expliquei o P2, o N2, né, algumas outras propriedades do Data Format Strings aí para vocês. Então, os campos são basicamente esse. E aqui uma comunicação dessa minha tabela de notas com a tabela de grupos detalhes.